Olá, abençoados, boa noite a todos. Mais uma vez passando aqui pelo canal para deixar uma mensagem aí da palavra de Deus consumada. Agradecendo aí sempre os inscritos, os novos inscritos, pedindo que você também se inscreva aí no canal, dá o like na mensagem, compartilha para que outras pessoas venham ter o entendimento da palavra de Deus consumada. Então, abençoado, estamos passeando aqui pelo livro de Apocalipse, explicando para vocês mais uma vez que não somente o livro de Apocalipse, mas toda a Bíblia foi escrita somente para o povo de Israel, mais uma vez, e que tudo já foi consumado e que não há mais nada a fazer, e que toda a primeira folha do livro, do primeiro livro desta Bíblia, o livro de Gênesis, até o último, Apocalipse, todo esse contexto, todo esse texto tem um destinatário, e esse destinatário não é o Brasil. Esse destinatário não é nem qualquer nação desse mundo de hoje, e que foi passado somente para a nação de Israel, que não existe mais. Essa nação do qual, mais uma vez, explicando isso, essa nação pelo qual o Deus de Israel se manifestou, não existe mais essa nação, abençoado. Essa nação de Israel, esse povo de Israel, do qual Deus se manifestou, não existe mais, nem cabelo, não existe mais. Como também não existe mais esse Deus só de Israel, como não existe também mais esse Jesus somente de Nazaré, como não existe também mais o Filho do Homem, porque o Filho do Homem foi a manifestação de Deus, do qual ele se fez carne e habitou entre os homens. Que homem? O povo de Israel, os judeus, os hebreus. Então, eu estou passeando aqui pelo esse livro de Apocalipse, porque a religião, de uma maneira geral, tudo no mundo que você fala, eles dizem assim, mas está escrito na Bíblia. Está escrito, ô doutor, mas não é para você. Não foi para você, não é para você, não é para mim. Foi passado para o povo de Israel. E tudo já foi consumado. João 19, 28, 29 e 30. Vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir a Escritura. Que Escritura, Lira? A Bíblia! A Escritura é a Bíblia. Vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. A praga da religião deu vinagre para ele. Então ele, antes de morrer, antes de perecer, antes de deixar de existir, o Jesus de Nazaré, como nós vamos deixar de existir, ele disse: está consumado. Está consumado o que, Lira? Toda a Bíblia. Porque só veio para ele lá. E ele veio para cumprir. Não é para tu querer fazer obra de papai. Tá atrasado. Não tem obra de papai mais para fazer. Então tá escrito na Bíblia, não tá escrito? Tá. Mas não é para tu, bebezinho. Não é para tu. Essa religião aí te apresenta um Deus, que é um Deus maluco, é um Deus doidão. É um Deus perturbado. Ele diz assim, tem um cara aqui de uma macumba aqui chamada igreja, que ele diz assim, ele fala um monte de besteira lá, ele lê a Bíblia, aí traz a Bíblia para o presente, bota para o futuro e aí aplica nas pessoas. Aí ele diz assim, Jesus te ama.
Ama? Ama. Mas esse Jesus deles só te ama se tu estiver lá na macumba deles. E se tu sair de lá, Deus te odeia. Deus vai te soltar a mão. Esse Deus da religião. E eles mesmos, junto com os outros, diz: queima ele, Jesus, se tu sair de lá. E se tu estiver lá, Jesus te ama. Entendeu, abençoado? Então, esse Deus aí, eu joguei no monturo, eu joguei no lixo. Esse Deus dos evangélicos, dos católicos, esse Deus que foi me apresentado aí, que eu passei a vida inteira servindo um Jesus doido, maluco, mentiroso, pobre, lascado, eu joguei no lixo. Joguei no lixo. E eu prego contra esse macumbeiro, feiticeiro, chamado pastor, que te prende, te escraviza dentro de uma macumba, e aí tu fica a vida inteira lá, todo dia a mesma coisa. Mas se tu estiver lá, Jesus te ama. Se tu sair, tá amarrado. Não é esse, abençoado. Não é esse o Deus. O Deus da Bíblia não existe mais. Tá doido, Lira? Mas é claro que eu não tô. Eu tô inteligente. O Deus da Bíblia não existe mais, porque o Deus da Bíblia, viu? Doutor em teologia, doutor Silva, mentiroso. Doutor Silva aí só sabe participar de novela. Só sabe enganar o povo, dizendo que tá bem pertinho de Jesus voltar, esse mentiroso. A Bíblia não tem mais nada para se cumprir. O Jesus da Bíblia, que ficou de voltar só para os judeus, ele já voltou. E não é que ele voltou, que ninguém viu. A volta de Jesus da Bíblia, como eu já expliquei para vocês, foi o cumprimento de Mateus 24, 34, que tudo não passaria daquela geração. Daniel 9, 24, a invasão do Império Romano, do qual ele disse que se vingaria da religião. Ele se vingaria daqueles cão, que é esses que estão aí fora, de hoje, que deram continuidade, que mataram Jesus, que mataram os profetas, que mataram Zacarias, que mataram Abel, e assim sucessivamente. Então esse foi o Jesus. E voltar para os judeus, viu, monte de macumbeiro? Não é voltar para ver. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Eu já falei isso 50 vezes. A Bíblia só foi escrita para o povo de Israel. Foi escrito sobre parábolas, sobre metáfora, sobre linguagem de figura. E tudo isso é uma linguagem do qual só um determinado povo entende. E quem é esse povo, Lira? O povo de Israel. Foi passado, não é mais. Foi. Então, vir sobre as nuvens para os judeus significa Deus trazer uma sentença contra um determinado povo. Não é ele vir e todo mundo ficar olhando e vai ver, como esse macumbeiro fala. Espírito ninguém vê, seu monte de macumbeiro, feiticeiro. Espírito ninguém vê. Vim sobre as nuvens é uma linguagem de figura que significou passado para os judeus uma sentença de Deus contra eles, do qual ele prometeu. E aí já aconteceu. O general Tito, o filho do rei, o general Vespasiano, o Império Romano invadiu Jerusalém, matou os cães da época, as mulheres, destruiu o templo e vocês construíram tudo de novo, seu ladrão, só para roubar. Só para roubar, não tem mais templo de parede para Deus. Não existe mais. O templo sou eu, o templo sois vós, são vocês. Deus não habita em santuário feito por mão de homem. Vai ter que falar isso quantas vezes? Para vocês entenderem. Então o cara, por exemplo, ó, o cara, ele não lê, mas quando ele lê, né, ele não tem entendimento. Ninguém pode ler a Bíblia, né, e aplicar mais em ninguém. Tu tem que ler a Bíblia como um livro histórico, como um acontecimento, como uma história que já passou e que foi para um povo.
um determinado povo. E onde é que nós entramos, Lira? Em lugar nenhum. Não entramos em lugar nenhum aqui da Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia para entender que quando a Bíblia essa manifestação da Bíblia foi somente para o povo de Israel e que o Brasil nem sonhava em existir. Então, quando nós nascemos, como tudo já estava consumado, então nós já pela fé, nós temos que entender que já nascemos com tudo. Nós não conhecemos pecado. Nós não precisamos de Jesus de Nazaré para derramar sangue por nós, se nós não existia. Nós não existia, criança. Jesus morreu pelos judeus. Jesus derramou o sangue pelos judeus. Jesus tirou o pecado dos judeus. O pecado para Deus foi a transgressão da lei. O que é, Lira, a transgressão da lei? Olha, hoje no Brasil, nas cidades, nos estados, por exemplo, a lei do trânsito diz que um sinal vermelho é para você parar. Quando tu não para e passa no sinal vermelho, você transgrediu a lei. Isso foi a lei de Moisés, o pecado para Deus, somente para o povo de Israel. Como eles não cumpriram, eles se tornaram transgressores da lei, pecadores. Entendeu, criancinha? Então, se o cara exclui essa lei de que no sinal vermelho não é mais proibido passar, então essa lei já não existe mais para o meu estado, para a minha prefeitura. Isso é que é transgredir a lei. Se Deus enviou o Filho para cumprir a lei, que era o pecado para os judeus, então o pecado para Deus deixou de existir para os judeus somente. E nós não conhecemos o pecado. Porque quando nós nascemos, tudo já estava consumado, e a lei que foi a transgressão só para eles, já não existia mais. Então nós não precisamos de nada disso. Nós não precisamos da manifestação do Deus da Bíblia para nada. Porque só foi para o povo de Israel, e nós não somos de Israel. Existe uma lei no nosso país hoje, né? Chamada de Constituição. E hoje são 20/10. Então essa Constituição, essa lei do nosso país, né? Ela existe hoje para toda a população de hoje. Tá ligado, doutor Silva? Então amanhã vai nascer, vamos dizer que amanhã nasça 1 milhão de pessoas no Brasil. Então vai fazer outra lei para eles? Claro que não, né, ô criancinha? Quando eles nascerem amanhã, eles já vão nascer já com essa Constituição promulgada. Então eles vão ter só que cumprir. Então, como nós somos depois de tudo consumado, né? Deus não vai ficar vindo, sofrendo, morrendo, apanhando na cara, bebendo vinagre por cada nação que for nascendo, cada pessoa. Não, criancinha. Você tem que ler a Bíblia para entender que é livro histórico e que tudo já aconteceu, que tudo já foi consumado. E quem nasce, já nasce com tudo. Como assim, Lira? Mudou o testamento. Mudou o testador. Então, quando muda o testamento, se muda a lei. Antes, era a lei de Moisés, a lei dos homens. Então, era tudo físico, jurídico. O templo era de parede. O sumo sacerdote era esses ladrão que estão aí, mas só na primeira aliança. Como eles não cumpriram nada e não chegaram a lugar nenhum, então Deus enviou o Filho para cumprir, porque aquela aliança ela teria que ser promulgada e ela teria que ser mudada, ela teria que ser posta um fim para se promulgar um novo testamento,
uma nova lei, que foi o que, Lira? A nova aliança, o ministério do Espírito, para eles também. Como eles não conseguiram nada, Deus enviou o Filho, né, nascido da mulher, nascido sobre a lei de Moisés, para resgatar, presta atenção, feiticeiro, macumbeiro, para resgatar os que estavam sobre a lei. Que lei? A lei de Moisés. E quem era que estava sobre a lei de Moisés? Somente os judeus, os hebreus, nem os gentios, os estrangeiros daquela época, de mais de 2000 anos atrás, não estavam sobre a lei. Somente os judeus, criancinha. Porque dá vontade de falar outra coisa. Então ele veio para resgatar aqueles que estavam sobre a lei, os judeus. Então ele cumpriu a lei e os profetas. E então se instituiu uma nova aliança, um novo testamento. E que esse novo testamento, essa nova aliança, não tem mais nada a ver com homem. Não tem mais nada a ver com igreja de parede. Não tem mais nada a ver com templo de parede. Com essa macumba que está aí fora. Só roubando. E dizendo que está fazendo social. Que até os próprios políticos, né? Eles dizem que a igreja é muito importante para fazer o social. Mas do jeito que faz não é, abençoado. Não é, porque é sobre ameaça. Roubando as pessoas na cara de pau. Apresentando coisa que não tem nada a ver. Então não existe, porque se o cara cria um templo de parede, chama de igreja e não fala em Deus, não fala em Deus, não tem nada a ver com Deus, porque a realidade é essa, então eu ficaria calado. O problema é que esses macumbeiros, feiticeiros, eles montam essa desgraça que tem aí fora, chamam de templo, chamam de igreja, e aí eles pegam a Bíblia que já foi consumada, aí eles pregam dizendo que está pregando a obra de papai, e aí te engana. Te engana por quê, Lira? Porque a Bíblia não foi escrita para tu. Porque a Bíblia não tem mais nada para se cumprir. E eles mandam tu cumprir. Eles dizem que estão fazendo a obra de papai. O problema é esse. Então se o macumbeiro monta a macumba dele aí, chama de igreja, e não bota nada de Deus no meio, eu não tenho nada com isso. É problema dele e de vocês. O problema é que eles pegam a Bíblia, aí apresentam um Deus miserável, um Deus pobre, um Deus lascado, que precisa de tu trabalhar com ele. Muitas vezes tu tira o dinheiro do teu gás, tu tira o dinheiro da tua água, tu tira o dinheiro do teu ovo, tu tira o dinheiro do teu aluguel para dar para esses macumbeiros, e ele diz que é pro papai, que é para fazer a obra de papai, que é para Deus. É isso, abençoado, que tá errado. É isso. Ninguém que possa explicar a Bíblia, ninguém, nem da graça, nem da desgraça, nem evangélica, nem católica, nem macumbeira, nem feiticeira, nem um infeliz desse aí que abre a Bíblia, não pode ler e querer aplicar em você. Mandar tu dar, mandar tu receber, mandar tu esperar. Entendeu, criança? Fazer campanha do tijolo da casa própria. Esses macumbeiros. É isso, o problema é esse. Que vocês não entendem. Vocês não entendem. Então, abençoado, 19 minutos, né? E eu vou só ler aqui, que eu já li no vídeo anterior. Apocalipse 1:7. Que o teu feiticeiro macumbeiro, o teu desgraçado chamado pastor, ele lê isso aqui e aplica em você, ó. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Pronto, lascou. Aí ele vai e diz que é para você ficar de olho na nuvem, porque todo olho vai ver. Mas isso daqui, né? Primeiro, olha, Apocalipse 1:4, olha.
João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Se encontrava, né? Não se encontra mais. Porque isso aqui é passado. Então você entendeu como é que é? Como é que é o jogo sujo desses imundos, esses feiticeiros, esses macumbeiros? Eles pegam uma passagem da Bíblia para as 7 igrejas da Ásia, há mais de 2000 anos atrás, que estava aguardando, que estava esperando, que estavam antes do ano 70. Então eles leem isso aqui e manda você ficar de olho nas nuvens, e manda tu esperar Jesus. Mas desgraçado, vir sobre as nuvens é uma linguagem de figura para os judeus, que significa ele trazer passado, porque já trouxe uma sentença contra um determinado povo, o povo de Israel. E qual seria a vingança contra a religião? Contra a religião da época. Hoje não tem mais, porque tudo já foi consumado. Hoje tudo que o homem semear, ele vai colher. Hoje não, há 2000 anos atrás, a partir do ano 70. Então, o cara lê isso daqui e manda tu esperar Jesus. Deus de Israel, né? O Deus de Israel, a primeira manifestação de Deus como espírito para Israel, viu, macumbeiro? Tá escrito lá: eis que vem cavalgando numa nuvem ligeira. E o que é isso, Lira? Uma linguagem de figura para o povo de Israel, do qual eles entendiam que vir cavalgando numa nuvem ligeira era Deus trazer uma sentença contra um determinado povo. Que povo, Lira? O Egito. O Egito, criança. Quando ele veio trazer quando ele veio trazer lá as 10 pragas para libertar o povo dele, os hebreus, os judeus, da mão do faraó, né? Então o profeta falou através dele, de Deus, que não existe mais profeta, tá, macumbeiro? Tu é um assaltante, não tem mais negócio de profeta. O último profeta foi João Batista, que veio endireitar o caminho do Senhor. Ou seja, antes de Jesus de Nazaré, já veio o último profeta da lei, João Batista, para endireitar o caminho do Senhor, viu, macumbeiro? Não tem mais, não tem mais. Tem assaltante dizendo que é profeta. Não existe mais isso. Só esse povo ignorante é que não quer entender. Então, quando ele veio trazer uma sentença contra o Egito, contra o faraó, ele veio cavalgando numa nuvem ligeira. Isso é uma linguagem de figura, do qual eles lá entendiam. E ele veio, Lira, veio a sentença. Não é que ele veio, criancinha. Espírito ninguém vê. É a sentença. Veio a sentença. Veio as 10 pragas, ele destruiu tudo lá, o Egito. Então, continuando aqui, ó. Até quantos ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Olha, eu vou 23 minutos, né? Mas eu vou só ler isso daqui corrido e depois te explicar a prova de que isso daqui só foi para o povo de Israel. Apocalipse 1:7, ó. Eis que vem com as nuvens, já expliquei para vocês, e todo olho verá, até quantos ultrapassaram. Ele está se referindo aqui, né? O soldado romano. Então isso daqui para ser para hoje, ou para ser para amanhã, ou para ser para o futuro, né? Cadê o soldado romano para ver ele vir sobre as nuvens? Aquele soldado que ultrapassou ele com a lança. Cadê o doutor Silva? Doutor Silva ignorante, doutor mentiroso. Cadê? Eis que vem com as nuvens e todo olho verá até quantos ultrapassaram. O soldado romano que ultrapassou ele com a lança. E todas as tribos. Que tribo? As 12 tribos de Israel, seu monte de macumbeiro, feiticeiro.
E todas as tribos da terra. Que terra? Aquela terra que não existe mais. Aquela terra daquele mundo Aion, daquele período de tempo, aquela Israel de Deus. Não existe mais. A Israel que existe hoje foi o mentiroso. Teólogo mentiroso. A Israel que existe hoje, a nação de Israel, foi a nação criada pela ONU. Não existe mais aquela Israel de Deus. E tu sabe disso, mentiroso. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, ó. Certamente é bem. Então isso daqui, né? Isso daqui é um livro, e eu vou dar continuidade depois. Já passei do tempo aí, 25 minutos. Isso daqui, não somente Apocalipse, mas a Bíblia inteira, da primeira folha até a última, tem um destinatário. Quem é o destinatário? O povo de Israel. Os judeus, os hebreus, que não existe mais. Tem mais nem cabelo. Então, abençoado, olha, agradecendo aí pela paciência, pedindo aí que você se inscreva no canal, dá o like, compartilhe as mensagens e vamos andar para frente. Um abraço e até a próxima.